De terceiro dia consecutivo, 3 dias, um atrás do outro, que cobradores, motoristas e passageiros de ônibus, transportes coletivos aqui de Natal, precisamente na Zona Norte, vivem dias, momentos de terror. Além disso tudo, você vai ver mais um caixa eletrônico explodido na madrugada de hoje em Natal. Daqui a pouquinho, porque está começando o nosso Patrulha da Cidade. A quadrilha chegou por volta das 3 da madrugada nesse posto de combustíveis que funciona em Emaús durante 24 horas. Rendeu funcionários e usou 3 tipos diferentes de dinamites para explodir um dos 2 caixas eletrônicos. E antes de ir embora, olha só, o bando ainda efetuou vários disparos e as marcas acabaram ficando na cobertura do posto. Tudo aconteceu quando a polícia passava por uma rua no bairro de Mãe Luísa. O pai de Alisson, ao perceber a presença de uma viatura, correu. Conseguiu fugir. Os policiais voltaram até a casa dele e lá encontraram o filho, a esposa, maconha e também uma certa quantidade de dinheiro, além de um revólver. Mas essa droga aí? Me ajuda. Os assaltantes roubaram, fizeram um verdadeiro arrastão no terminal de ônibus do Parque dos Coqueiros. Não conseguimos trabalhar porque o nosso emocional não tem condição. E quem sofre é nós, funcionários e os usuários, os passageiros que ficam na rua. Para Vandeilson Silva, de 18 anos, e o amigo, que é menor de idade, a casa caiu. Ao se aproximar da dupla, Vandeilson tentou puxar uma arma, mas os policiais foram bem mais rápidos e conseguiram impedir que o pior acontecesse. Por que você tentou puxar essa arma naquela hora? Eu puxei na minha defesa. Boa tarde, começando o Patrulha da Cidade, já começou, você vai ver a ousadia dos bandidos, não para, gente. Na madrugada de hoje, eles explodiram um caixa eletrônico que ficava em uma loja de conveniência de um posto de combustível em Emaús. A ação destruiu tudo, todo o local e ainda alguns carros estacionados nas proximidades. Veja aqui com Mirela Lopes no ar. Vidros ao chão e um caixa eletrônico pelos ares numa ação rápida que não passou dos 5 minutos. A quadrilha chegou por volta das 3 da madrugada nesse posto de combustíveis que funciona em Emaús durante 24 horas. Rendeu funcionários e usou 3 tipos diferentes de dinamites para explodir um dos 2 caixas eletrônicos que estavam no local. Até os carros de uma loja parados no estacionamento foram atingidos. Grande prejuízo aqui para mim e para o pessoal do posto também. E agora é saber como é que vai ficar a situação para contornar, né? Eu acho que eu, no mínimo, vou gastar aqui em torno de uns 10 mil reais por aí. Só para reparar os veículos. Os carros estavam todos expostos para venda. Isso, exatamente. A explosão aconteceu a poucos passos das bombas de combustível. Uma funcionária estava aqui na conveniência e mais 3 no abastecimento, além de um segurança. Todos foram rendidos, a ação foi super rápida. E antes de ir embora, olha só, o bando ainda efetuou vários disparos e as marcas acabaram ficando na cobertura do posto. A loja de conveniência ficou destruída. Do lado de fora, entre os carros, que parece ser a tampa do caixa eletrônico. Uma das vítimas, que preferiu não gravar entrevista, contou que a quadrilha era formada por 5 a 8 homens. Eles tinham sotaque de fora do estado, eram altos, estavam todos encapuzados. Um deles, inclusive, com um colete da Polícia Rodoviária Federal. O posto tem câmeras de monitoramento de segurança. E deverá seguir imagens, se é que foram gravadas,
para a delegada Sheila Freitas e os seus agentes na DEICO. Aliás, doutora Sheila, eu chamo já a doutora Sheila, durante a explosão aí, a fuga, a quadrilha abandonou o carro e algumas ruas após o posto de combustível e incendiou o veículo, na tentativa, assim, de dificultar o trabalho da polícia. Mas vocês bem observaram, Mirela Lopes falando de que as vítimas contaram para a polícia de que os caras tinham sotaques diferentes, ou seja, não são do Rio Grande do Norte. Sotaque diferente, você percebe simplesmente ao cara dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E quando ele fala num negócio de assalto desse daí, aí é mais ligeiro e mais fácil de você perceber o sotaque que o camarada possa ser ou das Minas Gerais, ou do Pernambuco, chia muito, ou será o cara, sei lá, do Ceará, ao Rio de Janeiro, de São Paulo. Sempre tem uma diferença, sempre tem uma diferença. Mas para quem não há diferença, para quem não tem diferença, e ela sabe muito bem porque já tem prendido algumas quadrilhas, alguns integrantes, se bem que se prende 10, aparece mais 10, mas ela vai atrás. Antes de ontem falei sobre ela aqui, as outras delegadas, Paulo e Dainho Doido. Doutora Sheila Freitas, titular da DEICO, como é que está o andamento dessa situação em relação a esse caixa eletrônico? Mais um caixa eletrônico de hoje, doutora Sheila. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Ciro Robson. Assim que tomamos conhecimento das explosões, já foi diligenciada uma equipe até o local, onde fez um levantamento, já fez uma investigação preliminar junto às vítimas que lá se encontravam. Nós solicitamos o ITEP, recolhemos o material apreendido, porque somente após a chegada da perícia é que se pode mexer no local, para não retirar vestígios, né? E a partir de então já estamos ouvindo as pessoas envolvidas, né, que estavam lá, e com esses dados nós iniciamos as investigações. Diga uma coisa, em relação... Essa semana a senhora já conseguiu, junto com a equipe, capturar, inclusive houve a morte de um dos bandidos que trocou tiros com a polícia aqui no interior do estado. E ainda essa semana foi encontrado armamento e material que possa ter sido utilizado ou que seria utilizado em arrombamentos de caixas eletrônicos ou de bancos no interior do estado. Mas alguma novidade relacionada a esta quadrilha precisamente, doutora Sheila? Olha, Ciro, infelizmente aqui no estado nós temos agindo várias quadrilhas nesse ramo de roubo a caixa eletrônico, tanto na modalidade abrindo com maçarico, como explosões com o uso de dinamite explosivo. Então, a gente está fazendo um trabalho, está fazendo um cerco a esse povo. Eles têm, geralmente, alguém baseado em Natal, mas a grande maioria são pessoas de fora, porque é necessário que haja alguém da cidade para mostrar os caminhos, rota de fuga. Tem os carros que geralmente são roubados. Nós verificamos no caso de hoje, em que houve a queima do veículo utilizado por eles, semelhante ao que aconteceu no Atacadão dias atrás. Então, tudo são informações que vai nos levar até essa quadrilha que está agindo. Doutora, e esse carro do caso aí, que carro foi identificado, esse carro, parece um carro amarelo, esse carro pequenininho, que marca seria esse carro? E mesmo ele tendo sido incendiado, há possibilidade de se identificar se ele foi roubado ou não, doutora Sheila? Sim, a perícia ainda vai me dizer com certeza de que marca é o carro, porque só há suposições, certo? Porque é muito semelhante, mas a perícia me dirá ainda no dia de hoje qual a marca do carro, de onde, para a gente ver se ele tem registro de ocorrência de roubo ou não. Eu só terei essa informação no final da tarde, quando a perícia me entregar. Doutora, esse trabalho essa captura, essa caça, não a captura só vai, mas a caça ao quadrilhas de arrombamentos de caixas eletrônicos de bancos aqui no nosso estado. De janeiro para cá, já vamos o quê? Com a senhora já vamos aí desbaratando quantas quadrilhas? Umas 3, umas 4 já, doutora? De janeiro para cá nós já temos 5 quadrilhas já identificadas e presas. Porém, o trabalho da DEICO é constante. E certamente nos próximos dias iremos prender esse pessoal, porque assim, é um trabalho de investigação que tem muitas minúcias, muitos detalhes, porque eles procuram em cada investida deles deixar menos vestígio possível. Isso dificulta o trabalho da polícia, porque o momento que eles passam na ação é muito curto quando se trata de explosivo. A duração é menos de 10 minutos.
É o tempo que eles chegam, rendem, explodem e saem levando todo o dinheiro. Eles são especialistas no assunto, não é verdade? É. Doutora, me diga uma coisa, a senhora já conversou com o dono do posto, da loja de conveniência? Aí existem várias câmeras de segurança. Será que foi filmado, foi gravado? Nós estamos já tendo acesso já ao pessoal e algumas imagens, certo? Porque a gente também não só vê a imagem do fato, da hora que aconteceu. É importante que se verifique a imagem de todos os dias, inclusive dias anteriores, porque é feito um levantamento por parte dos assaltantes. Eles não chegam e escolhem o local. Eles precisam ir lá, mandar alguém olhar, ver como é que é. E isso é muito importante, que a gente tenha acesso a essas imagens. E o dono do posto já se deixou, já se prontificou em nos entregar. Doutora, por isso que eu sou seu fã, viu? A senhora é pau de dar em doido. Não basta colher simplesmente a gravação do momento da ação, e sim gravações anteriores para ver quem chega, quem fica assim olhando devagarinho. Doutora, parabéns para a senhora, viu? Obrigado, minha querida, pela participação conosco. Bom dia a todos. Grande abraço. E quando a senhora aprender a quadrilha, aí deixa eu lhe fazer uma intimação, se é que eu posso dizer assim. Pois não. A senhora vai participar conosco, tá bom, para dizer? Certo, pois não. Obrigado, doutora Sheila. Tá, bom trabalho, fica em paz com a família, Deus abençoe a senhora, a família e toda a equipe. Aqui é assim, é Patrulha da Cidade, mostrando o que acontece para você em Natal, Parnamirim, Macaíba, enfim, no nosso estado. Mas falando de Natal, falando em Zona Norte, 3 dias consecutivos que motoristas, cobradores, passageiros de transportes coletivos não têm sossego. A bandidagem tá pegando quente. A bandidagem tá botando pra torar. Ontem no terminal do Parque dos Coqueiros. Alô, Fernando Pereira Nascimento Júnior Mosquito. Bota moral aí, meu irmão. Cadê tu? Parque dos Coqueiros. Os assaltantes chegaram. Levaram pertences de todos que estavam no terminal. E ainda agrediram os funcionários. Anarson Miqués, repórter, cantor gospel, canta pra nós no ar. Quase todos os dias nós mostramos durante a nossa programação assalto a ônibus. Olha só os adidos bandidos. Dessa vez, os assaltantes fizeram um verdadeiro arrastão no terminal de ônibus do Parque dos Coqueiros. Toda essa turma aqui preferiu não se identificar. Passaram momentos de terror, foi realmente uma situação complicada. Durante a noite desta quinta-feira, todo mundo com medo. É uma situação que vem se repetindo a cada dia. É verdade. Hoje, no Parque Coqueiro, chegou um indivíduo lá e pegou o nosso colega, levou para trás do terminal, colocou a arma na cabeça dele e assaltou, ameaçando de assaltar o terminal. E nós decidimos fechar o terminal e levar os ônibus todos para a garagem. E ninguém sem condição nenhuma. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo em pânico, chorando, os gritos lá e sem condição nenhuma de trabalhar. Ou seja, quem estava dentro do terminal de ônibus não se livrou da ação dos bandidos. Levaram tudo de quem estava lá. Exatamente. É um momento horrível que a gente passou lá. É complicada a situação da gente. No meu caso, levaram eu lá para trás e me espancaram, pisaram na minha cabeça. Isso hoje? Já hoje. Por volta de 8 horas. E me espancaram e disse que se não desse certo na botada lá, e disse que ia me matar. Ameaçaram tudo? Ameaçaram tudo, né? A situação tá complicada. Esse já é o 8º, é o 9º assalto, estamos perdendo até as contas. Ninguém tem mais sossego, 24 horas, a turma já fica de plantão. Quando a gente chega no horário do intervalo para fazer nossa refeição, tá tudo naquele ambiente de trabalho, eles dão a botada e quem tiver leva, é passageiro, é funcionário. Nós estamos em pânico, não conseguimos trabalhar porque o nosso emocional não tem condição. E quem sofre é nós, funcionários, e os usuários, os passageiros que ficam na rua, porque nós não temos condição de buscar os passageiros desse jeito. Alguém tem que fazer algo pela gente. Todos estes funcionários foram vítimas da criminalidade durante a noite desta quinta-feira no terminal de ônibus do Parque dos Coqueiros. E aqui fica a demonstração de revolta e, claro, pedido aí de justiça, pedido por mais segurança aqui na capital do estado.
Mas você viu aí a situação dos motoristas? Você viu que um dos motoristas que estava com a garrafa na mão, quando chega assim mais ou menos 1 minuto e 43, 1 minuto e 44 de seu depoimento, ele começa a embargar a voz, começa a se emocionar. Você viu só o papel do cidadão de bem? O que o cidadão de bem está passando na mão de vagabundo aqui no Rio Grande do Norte. Principalmente motoristas, cobradores, passageiros de transporte coletivo. E não tão uma coisa. Eu não tenho coragem, sinceramente, eu tenho tanta vontade de dar uma volta de ônibus. Eu tenho tanta vontade de andar no trem, como eu fazia quando era criança aqui. Pegava ali na Ribeira, ia até Ceramiri, até Parnamirim e voltava. Eu tenho tanta vontade, mas não tenho coragem. Nem sempre a vontade é a mesma coisa que coragem, né? Vontade de se andar de transporte coletivo, como eu andava no 38, Cidade da Esperança, ia pra Praia do Meio. Eu tenho vontade, mas como é? Se você levar o batalhão comigo todinho, por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Assim como você que não tem uma bicicleta, você que não tem uma moto, você que não tem um Fusca, você que não tem um carrinho popular para ir para o trabalho, para ir voltar para a escola, para a faculdade. Tem que se sujeitar a andar no transporte coletivo, muitas vezes sucateado, você ficando 30, 40, 50 minutos ou até mais à espera de um ônibus que vem feito uma sardinha, né? Vem aqui, Marco, fica aqui pra eu fazer como é quando tá lotado. Você vai ficar de costas pra mim, Marco. O ônibus tá lotado, lascou-se. O ônibus tá lotado, fica de costas, Marco. O ônibus lotado e você vem, bota a mão pra cima, você tá segurando no... Aí você vem, você, cidadão de bem, fecha, bota tudo. Aí você vem no ônibus lotado e o ônibus balança e você... Não pode. Olha, bandidos se passaram por clientes e assaltaram. Isso, eu falei. Bandidos se passaram por clientes e assaltaram a farmácia no bairro. É a segunda vez que essa farmácia é assaltada em 15 dias. Em 15 dias. É a segunda vez, hein? Levaram o dinheiro do caixa, perfumes, ainda colocaram o revólver próximo a uma criança. É assim. Coloque aqui no ar. Faltavam 2 horas para a farmácia fechar. Os assaltantes chegaram se passando por clientes e logo sacaram as armas. Cerca de 8 pessoas estavam no local, entre funcionários e clientes. Todos foram rendidos. O alvo dos criminosos foi o dinheiro do caixa e alguns produtos, como perfumes franceses. Uma estante inteira foi levada. Foram 5 minutos de terror e medo vividos por todos que estavam na farmácia. Os funcionários da farmácia não tiveram autorização da gerência para conversar com a nossa equipe de reportagem gravando, mas eu falei com uma das pessoas que esteve frente a frente com os bandidos. Ela disse que os criminosos tinham uma característica, a violência, chegando inclusive a empurrar com a arma o caixa e apontar essa mesma arma para a cabeça de uma criança que estava no estabelecimento no momento do crime. Os bandidos fugiram logo depois do assalto, possivelmente em uma motocicleta, com destino ao bairro Bom Pastor. As vítimas estiveram na delegacia de plantão da Zona Sul ainda na noite desta quinta-feira para prestar queixa. Cara, a segunda vez em 15 dias que essa mesma farmácia é assaltada. Meu Deus do céu, será que nós temos, nós que eu digo cidadãos de bem, nós que eu digo comerciantes, empresários, será que teremos que contratar um segurança armado até os dentes para ficar num comércio nosso? Ah, mas aí vai dar muito mais caro do que o que eu ganho. Pior que é mesmo. Aí você diz assim, Papinha, mas e os tributos que nós pagamos, os impostos que a gente paga, cadê? Faz o quê? Ah, não sei. Tem que perguntar aos cabas. Vamos perguntar aos cabas. Eu não sei. Eu sei que eu pago o meu também.